foi só eu ganhar na loteria, que meus filhos, que estavam sumidos por anos, apareceram como mágica, com sorriso falso e abraço ensaiado. Achavam que eu era bobo. Coitados. Eu passei a vida inteira quebrando o corpo para dar tudo para eles. Roupa lavada, comida quente, estudo, tudo. E quando fiquei velho, me largaram. Sumiram. Nem no meu aniversário vieram. Nenhum telefonema. Mas bastou eu acertar os números da loteria para vir abraço de todo lado. Pai, eu te amo. Presente, almoço, elogio. Acharam que iam me enganar, que eu ia cair direitinho no teatrinho. Mas esqueceram que velho com história enxerga de longe quem só vem por interesse. E dessa vez, quem jogou foi eu. Mas quem levou o tombo foram eles. Essa história é para você que já sentiu na pele o que é ser lembrado só quando convém. Escuta até o fim. E depois me conta, se fosse você no meu lugar, o que faria? E fala aí para mim nos comentários. Tá me ouvindo de qual canto desse Brasil? Aproveita e compartilha com quem precisa ouvir isso. Sabe, meu filho, tem coisa na vida que a gente só acredita quando sente na pele. E eu senti. Ah, se senti. Eu fui invisível por muitos anos. Invisível para os meus próprios filhos. Gente de sangue, de nome que eu carreguei no colo, que eu ensinei a andar, que eu alimentei quando não tinha nem para mim. E mesmo assim, fui esquecido. Mas a vida, ela é engraçada. Tem hora que ela parece que cochila, mas quando acorda, ela acerta direitinho. Só que antes de te contar o que aconteceu, deixa eu te falar quem eu sou. Ou melhor, quem eu fui. Meu nome é Augusto, mas todo mundo me chama de Seu Guto. Tenho 72 anos, e minha vida nunca foi fácil, mas também nunca foi covarde. Fui pedreiro a vida toda. Comecei aos 14, quando meu pai morreu soterrado num barranco. E eu tive que virar o homem da casa. Construí casa para os outros, mas nunca tive a minha do jeito que eu queria. Fiz parede, fiz laje, fiz muro, mas o que mais fiz foi sacrifício. Teve dia que eu comia pão com sal e dizia para os meus filhos que estava cheio. Vendia almoço para pagar a janta. E nunca reclamei. Porque ser pai, para mim, era missão. Era orgulho. Eu só queria ver eles crescerem e serem melhores que eu. Tive 3 filhos. A Ana, o Júlio e o Roberto. Cada um com um gênio mais difícil que o outro, mas todos com um coração que no começo era bonito. Quando eram pequenos, a gente se apertava num quartinho no fundo da casa de uma senhora que alugava barato. Eu fazia mágica com o salário. Comprava um par de sapato e ia revezando entre eles. Um dia cada. Brinquedo? Só quando eu achava alguma coisa no lixo que dava para consertar. Mas eles riam, brincavam, corriam. E para mim, aquilo era felicidade. Só que o tempo, ele muda tudo. Cresceram. Estudaram em escola pública, mas foram longe. Ana virou professora, Júlio foi trabalhar em banco e o Roberto, esse quis empreender e abriu uma loja de autopeças com um amigo. E eu? Eu continuei ali, na minha casinha simples, tomando café preto e esperando a visita deles nos domingos. Mas ela foi rareando, depois virando telefonema, depois virando silêncio. A última vez que estivemos todos juntos antes de tudo acontecer foi no aniversário de 65 anos. Me deram uma camisa, dessas que compra na promoção, e cada um foi embora antes do bolo. Disseram que tinham compromisso. Um disse que a mulher estava esperando, outro que o menino estava doente, e a terceira nem explicou. Eu fiquei sentado sozinho, com a vela ainda acesa. E naquele dia, eu senti uma coisa estranha. Um vazio, como se eu tivesse morrido em vida. Mas a vida, como eu disse, ela tem os próprios planos. Foi numa segunda-feira cinza. Eu estava voltando da feira com 2 saquinhos de laranja e uma cabeça de repolho. No caminho, vi um bilhete de loteria jogado perto do ponto de ônibus. Pensei, deve ser de alguém que perdeu. Mas quando cheguei em casa, lembrei que tinha comprado um bilhete da Loteria Federal no mês passado, só para brincar. Tava no fundo da gaveta, embaixo dos talões de luz. Peguei, olhei os números, conferi com os que tinham saído na televisão, e aí o coração deu um salto. Era o bilhete premiado. 35 milhões. 35 milhões, rapaz. Você tem ideia do que é isso para um velho que vive com um salário mínimo?
Eu não sabia se ria, se chorava, se ajoelhava ou se fugia. Pensei que fosse engano. Fui conferir de novo. Liguei no lugar, confirmei. Era real. Eu era milionário. Nos 3 dias seguintes, não contei para ninguém. Guardei o segredo como quem guarda o último pedaço de pão. E aí, começou a mágica. Um milagre, como diriam. O celular, que antes só tocava com ligação de banco cobrando ou promoção de farmácia, começou a vibrar com mensagens de "Oi pai, tudo bem?" O Júlio apareceu na minha casa com uma caixa de chocolate. A Ana chegou com um sorriso que eu não via há anos e trouxe até um bolo de fubá. O Roberto veio com o filho no colo e disse que sentia minha falta. Coincidência? Não, meu filho. Não acredito em coincidência quando o dinheiro entra na conversa. Eles souberam. De algum jeito souberam. Não sei se foi alguém da lotérica, se foi conversa de bar. Só sei que o segredo virou notícia e os filhos sumidos viraram anjos da guarda. Me ligavam para saber se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa, se eu queria companhia. Até me chamaram para jantar fora. Eu, o mesmo velho que eles deixaram sozinho no aniversário, agora era tratado como rei. E no começo, eu confesso, o coração bobo aqui quis acreditar. Pensei, será que voltaram porque me amam mesmo? Mas bastou uma semana para eu ver a verdade. Um começou a falar de dívidas. O outro, de um negócio promissor que só precisava de um investidor. E a outra veio com papo de reformar a casa, trocar o carro, viajar com os filhos. E eu, ali, calado, só escutando. E cada vez que eles falavam, eu via menos amor e mais ganância. Mas eu não fiquei com raiva. Não. Fiquei triste. Porque quando a gente envelhece, o que a gente quer não é presente caro, não é tapinha nas costas. A gente só quer presença. Só quer carinho. Quer ser lembrado. Quer ser olhado como gente e não como banco. Foi então que eu tomei minha decisão. Mas essa parte, deixa eu te contar depois. Então faz assim. Escuta essa história até o fim. E também compartilha com quem precisa ouvir isso. Depois me conta. Qual parte dela tocou teu coração de verdade? E de qual cidade você está me ouvindo? Foi numa tarde qualquer, dessas em que o tempo parece não ter pressa. Eu estava sentado no quintal, mexendo nas plantas, cuidando da minha hortinha. Pequena, simples, mas era um pedacinho meu, sabe? Lugar onde eu falava com Deus em silêncio, onde as lembranças vinham devagar. Quando escutei alguém batendo palma no portão, levantei com um certo custo. Joelho já não ajuda como antes, e fui ver quem era. No portão, um rapaz, uns 20 e poucos anos, cabelo bagunçado, camiseta simples. No primeiro momento, confesso que não reconheci. Mas bastou ele abrir aquele sorriso meio tímido, meio emocionado, que meu coração apertou. Oi, vô. Sou eu, Lucas. Lucas. Meu neto, filho do Roberto. Fazia quase 10 anos que eu não via aquele menino. A última vez, ele devia ter uns 12 anos. Agora ali, um homem feito, com voz firme e olhos que ainda carregavam algo de criança. Quase não acreditei. Abri o portão meio sem entender, meio sem saber o que fazer. Ele me abraçou forte e eu desabei. Aquele abraço, meu filho, não era de interesse, não era de obrigação. Era abraço de saudade, de verdade. Senti na pele. E foi naquele momento que algo dentro de mim começou a mudar. Sentamos na cozinha. Fiz um café, daqueles fortes, que rasgam a garganta. Coloquei um pão na chapa e começamos a conversar. Ele me contou que morava sozinho agora, que o pai tinha brigado com ele anos atrás por causa de escolhas diferentes. Lucas queria estudar música, queria viver de arte, mas o Roberto achava isso uma bobagem. Mandou ele sair de casa, e ele foi. Trabalhou de garçom, de entregador, de ajudante em loja, mas nunca deixou de sonhar, nem de lembrar de mim. Vô, eu sempre pensei no senhor. Sempre. Mas meu pai dizia que o senhor não queria saber de ninguém, que era ranzinza que tinha fechado as portas. Eu era novo, bobo, acreditei. Depois, com o tempo, entendi que tinha alguma coisa errada. E quando eu soube da loteria, não foi pelo dinheiro, juro. Foi como um sinal.
Eu pensei, eu preciso ver o meu avô, preciso saber dele com meus próprios olhos. E ele foi sincero, olhando no meu olho, sem floreio, sem pedido, sem cobrança, só querendo estar perto. E olha, aquilo mexeu comigo mais do que qualquer outra coisa até agora. Era como se, no meio da escuridão, alguém acendesse uma vela, uma pequena chama de esperança. Passamos horas conversando. Ele me contou da vida, dos tombos, dos medos, e eu contei da minha, dos silêncios, das ausências, das desilusões. Foi uma troca, um encontro de almas, e eu percebi que talvez nem tudo tivesse sido em vão, que ainda existia ali um elo, um recomeço. Nos dias seguintes, ele voltou. E voltou sempre. Às vezes só para tomar um café, outras para me ajudar com o jardim. Teve um dia que ele trouxe um violão velho e me fez ouvir uma música que ele mesmo compôs. Tocava bem o danado e cantava com emoção, com verdade. Me fez chorar, não por tristeza, mas por um sentimento que fazia tempo que eu não sentia. Orgulho. Enquanto isso, os meus filhos continuavam com o teatrinho. Passavam por aqui, ligavam, mandavam mensagem perguntando sobre novidades, como se estivessem vigiando o cofre. Mas eu agora via tudo com clareza. E com calma. Não sentia mais raiva. Sentia pena. Porque no fundo, eles se perderam. E eu, ali com o neto ao meu lado, comecei a me encontrar de novo. Decidi que era hora de agir de verdade. Não por vingança, mas por justiça. E também por amor próprio. Porque a gente, quando chega numa certa idade, aprende que dignidade não tem preço. E que o tempo que nos resta merece ser bem vivido, com quem merece estar. Fui até o cartório. Com a ajuda da assessora, que virou quase uma amiga, redigi um documento. Fiz meu testamento. Mas não como meus filhos imaginavam, e também não de forma impulsiva. Pensei em cada linha, em cada nome, em cada valor. E mais do que isso, pensei no que cada um representava. Lucas foi incluído, com carinho, não só pelo gesto dele, mas pelo que ele se tornou. Um jovem honesto, batalhador, leal. Alguém que enxergava o ser humano antes do dinheiro. Já meus filhos... Bom, digamos que a herança deles foi proporcional à presença deles. Não pelo que eles me deram, mas pelo que deixaram de dar. Não fiz segredo. Mandei cópias fechadas para cada um. E aí, meu amigo, o silêncio voltou. Mas dessa vez, não doeu. Porque quando o amor é verdadeiro, ele não depende de herança. Ele não some com a ausência de cifrões. E Lucas continuou vindo, sem saber de nada, sem saber do testamento. Ele vinha porque queria, porque gostava, porque sentia. E isso vale mais do que qualquer fortuna. Mas o destino ainda tinha mais uma surpresa guardada para mim. Uma daquelas que você nunca espera e que muda tudo. 2 meses se passaram desde que o Lucas reapareceu na minha vida. E a presença dele se tornou mais constante do que o próprio silêncio da casa. Era estranho, no bom sentido. Porque fazia anos que eu não acordava com a expectativa de alguém bater no portão, ou com a mesa posta para mais de um. E quando ele chegava, não vinha só com palavras, vinha com atenção, vinha com respeito, vinha com escuta. Algo que nem dinheiro compra. A gente criou um ritmo nosso. Ele trazia o violão. Tocava umas modas antigas que aprendeu comigo mesmo quando era pequeno. Sim, porque eu tocava também, antes da mão endurecer de cimento e tempo. E eu contava histórias, muitas. Da infância dele, do pai dele, da vida dura que a gente teve. E aos poucos, fui percebendo que ele não só ouvia, ele absorvia. Teve um dia que ele me disse uma coisa que mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. A gente estava sentado na calçada, vendo o céu escurecer devagar. E ele falou assim: Vô, o senhor pode não saber, mas o que o senhor me ensina vale mais do que qualquer curso, qualquer diploma. O senhor me ensina a viver. Olha, foi ali que eu entendi que minha vida tinha valido a pena. Que cada calo, cada dor, cada abandono tinha se transformado em alguma coisa boa. Enquanto isso, meus filhos sumiram de novo. Nem para perguntar se eu estava vivo.
Depois que receberam o envelope com o testamento e viram que não tinha o que esperavam, sumiram como fumaça. Nenhum teve coragem de ligar, de perguntar o porquê, de me olhar nos olhos. Mas quer saber? Pela primeira vez na vida, eu não senti falta. Porque a ausência deles agora não era mais buraco. Era silêncio. E o silêncio, quando a gente se acostuma com ele, passa a ser até amigo. Mas a vida... essa danada gosta mesmo de brincar com a gente. Quando a gente acha que já viu de tudo, ela vem e surpreende. Era um domingo comum, até demais. Lucas tinha saído para resolver umas coisas cedo, disse que voltava no almoço. Eu fiquei ali, preparando um frango assado, daquele bem temperado, com alho amassado na faca e limão colhido do pé do vizinho, que sempre me deixa pegar. Já estava tudo quase pronto quando escuto batida no portão. Pensei que fosse ele, mas não. Era ela, Ana, a minha filha. Estava diferente, mais magra, o rosto mais seco. Não era maquiagem, não era vaidade. Era cansaço. Era arrependimento, talvez. Eu abri o portão com o coração apertado, sem saber o que dizer. Ela ficou ali parada uns segundos e depois falou baixo. Pai, eu precisava vir. Me perdoa. Na hora, eu não disse nada. Só deixei ela entrar. A casa, que estava cheia de cheiro de tempero e lembrança, ficou em silêncio de novo. Ela sentou na mesa, olhou em volta como quem procura algo que deixou para trás e sabe que não vai mais encontrar. Depois de um tempo, falou de novo. Eu errei, pai. A gente errou, eu, o Júlio, o Roberto. A gente foi cego. Cego por coisas que não valem nada. Dinheiro, status, bobagem. E o senhor sempre esteve aqui esperando. Eu não vim pelo testamento, pelo amor de Deus. Eu vim porque eu sonhei com a mãe ontem. E ela me olhou bem nos olhos e disse, vai ver teu pai, antes que seja tarde. A mãe, minha mulher, a Maria. Fazia 15 anos que ela tinha partido. Câncer. Rápido, cruel. Foi meu maior susto. E até então, minha maior dor. E saber que foi ela, mesmo em sonho, que moveu minha filha de volta. Aquilo me desmontou por dentro. A Ana chorou. Eu chorei. A gente chorou junto, ali mesmo, sem precisar dizer mais nada. Era como se a ferida ainda estivesse aberta, mas finalmente respirando. E no fundo, eu sabia. Aquele momento era mais valioso que qualquer reconciliação planejada. Era sincero. Era real. Depois disso, ela passou a vir mais vezes. Aos poucos, foi ficando mais leve, mais presente. Não vinha com planos, não falava de dinheiro. Só perguntava como eu estava. Como estava a saúde. Trazia bolo, trazia jornal, trazia conversa. E cada visita era como tirar um tijolo daquele muro que se formou entre nós por tantos anos. Lucas, ao perceber a reaproximação, ficou feliz. Disse que o que estava acontecendo ali era milagre. E talvez fosse mesmo. Porque quando a gente chega numa certa idade, não acredita mais que laços quebrados podem ser reconstruídos. Mas eles podem. Só precisam de humildade, de tempo, de verdade. Mas enquanto um filho se aproximava, os outros dois sumiam cada vez mais. E não era por falta de aviso. O testamento tinha falado alto. Eles mostraram que, sem vantagem, não existia visita. E isso, meu filho, isso é duro de aceitar. Mas é necessário. Mesmo assim, eu seguia em frente. Com o que tinha, com quem queria estar. A vida já tinha me ensinado a ser grato pelo pouco. Então eu olhava para aquilo tudo. Minha filha voltando, meu neto presente, meu café com pão de manhã, e pensava, tô rico sim, mas não é por causa do dinheiro. Mas a história ainda não terminou. Porque, como eu disse, a vida ainda tinha uma última cartada. E essa ia mudar tudo de novo. A gente nunca sabe direito quando é que a vida resolve virar mais uma página daquelas pesadas, né? Às vezes ela vira sem barulho. Outras vezes, ela vira com estrondo. Nesse caso, meu filho, foi como um trovão no meio do céu azul. Tudo começou numa manhã tranquila, daquelas boas de verdade. O céu limpo, o cheiro do café enchendo a cozinha e o Lucas ali, na varanda, afinando o violão.
A Ana vinha para almoçar, já tinha avisado que ia trazer um pudim que ela mesma fez. Coisa rara. Era como se pela primeira vez em muito tempo a vida tivesse entrado no ritmo certo. Mas aí o telefone tocou. Era uma ligação da prefeitura. Um número que eu não conhecia, mas atendi do mesmo jeito. Uma voz séria, educada, me chamou pelo nome completo e confirmou uns dados. Fiquei logo alerta. Pensei que era golpe, mas não era. Seu Augusto, o senhor foi citado num processo judicial, movido pelos seus filhos, Júlio e Roberto. Eles estão pedindo a interdição parcial dos seus bens e a revisão do testamento. Na hora, minha mão tremeu. Interdição. É uma palavra que pesa, que fere. Porque o que ela está dizendo nas entrelinhas é: você não é mais capaz. Não tem mais discernimento. É como se fosse um aviso do mundo dizendo: você ficou velho demais para decidir sua própria vida. Desliguei o telefone em silêncio. Fiquei sentado ali, sem saber se era raiva, tristeza ou só um cansaço tão grande que nem dava nome. Lucas percebeu na hora. Parou de tocar, veio até mim e perguntou o que tinha acontecido. E quando eu contei, ele também ficou mudo. Mas o que vi no rosto dele foi indignação, daquelas que vem de dentro, do tipo que faz a gente se levantar. No mesmo dia, fui até minha assessora. Mostrei a ligação, expliquei tudo. Ela já esperava que algo pudesse acontecer, mas confesso que nem ela imaginava que os dois teriam coragem de chegar a esse ponto. Porque uma coisa é não aceitar a divisão da herança, outra é tentar tirar a dignidade de alguém. Os argumentos que usaram no processo diziam que eu estava psicologicamente vulnerável, que estava sendo influenciado por pessoas externas à família. Leia-se, Lucas. Diziam que eu tinha começado a fazer doações sem critério e que apresentava confusão mental. Confusão mental, meu filho. Logo eu, que nunca tive a cabeça tão firme como agora, foi aí que eu entendi. Eles não estavam só atrás do dinheiro. Eles estavam dispostos a me anular. A apagar quem eu sou, só para ter o que queriam. E isso feriu mais do que qualquer ausência. A Ana, quando soube, ficou em choque. Disse que tentou ligar para o Júlio, para o Roberto, que mandou mensagem, mas que eles não responderam. Ela quis ir na casa deles, bater na porta, fazer escândalo, mas eu pedi calma. Porque, olha, quando a gente já perdeu muito, a gente aprende a lutar de outro jeito. Convoquei um advogado, um sujeito simples, mas muito firme. Trouxe ele em casa, contei tudo, mostrei documentos, registros, testemunhas, e o Lucas, sempre ao meu lado, não me largou um minuto. Foi então que o processo virou motivo de boato. A cidadezinha onde eu moro é pequena, todo mundo se conhece, e não demorou para a história se espalhar. O seu Guto, aquele que ganhou na loteria, os filhos estão querendo tomar tudo dele. Teve quem me olhou com pena, teve quem me olhou com vergonha, mas eu só queria uma coisa: respeito. Marcada na audiência, a expectativa era grande. Cheguei lá de cabeça erguida, terno velho, mas limpo. Lucas e Ana do meu lado. Do outro estavam eles, Júlio e Roberto, com seus advogados, cheios de papel, com aquela cara de quem acha que já ganhou. Mas não esperavam que eu fosse falar, porque eu falei. Falei com o coração, com a memória, com a verdade. Contei quem eu fui, o que fiz por eles, o que vivi sozinho nos últimos anos. E disse, com todas as letras, que não tinha perdido a razão. O que eu tinha perdido era a ilusão. Foi um silêncio de constrangimento, de verdade crua, de vergonha. O juiz ouviu tudo, leu os laudos, ouviu testemunhas, inclusive vizinhos, a própria Ana, a assessora, e decidiu. Processo arquivado. Não havia fundamento. Eu estava lúcido, firme, consciente, e tinha todo o direito de decidir o destino da minha vida e da minha fortuna. Quando saímos do fórum, a primeira coisa que fiz foi respirar fundo, porque ali, naquele instante, eu tinha vencido. Não pelo dinheiro, mas pela dignidade. E foi aí que entendi, de vez, que os verdadeiros herdeiros da nossa vida não são os que carregam nosso nome.
São os que carregam nosso afeto, nossa memória, nossa história. E isso, nem juiz tira da gente. Depois da audiência, parecia que uma tempestade tinha passado e deixado tudo mais claro. A poeira baixou, o silêncio voltou a reinar. Mas era um silêncio diferente. Não aquele de abandono, de vazio. Era um silêncio de paz, de missão cumprida. Eu voltei para casa com o coração leve, mas com a alma calejada. Porque mesmo vencendo, a gente não sai ileso de uma guerra. Nos dias seguintes, ninguém falou nada. Nenhuma ligação do Júlio, nenhuma mensagem do Roberto. Sumiram de novo. Mas agora, não doía mais. Porque quando a verdade aparece, a ilusão morre. E com ela, morre também a necessidade de esperar o que nunca vem. Ana continuava presente, cada vez mais firme, mais próxima. Me ligava todo dia, às vezes só para saber se eu tinha dormido bem, se já tinha tomado os remédios. Outras vezes, trazia pão fresquinho, me fazia companhia no café da tarde. Ela mesma disse que ainda tinha muito que remendar, muito que aprender comigo. E eu só queria o que sempre quis, ter meus filhos perto. Mas agora, por vontade deles. Não por culpa, nem por obrigação. Lucas, esse, virou sombra minha. Estava em tudo. Me levava ao médico, me ajudava com as contas, me fazia rir. Até instalou internet na casa para eu poder assistir aos vídeos dele no canal que começou a montar com as músicas que compunha. E sabe o que é bonito? É ver ele falando do avô com orgulho, dizendo que a maior inspiração da vida dele foi o homem mais forte que conheceu, o velho Guto. Eu fiquei bobo, não do jeito que meus filhos pensaram. Fiquei bobo de amor, de gratidão. Foi nessa época que comecei a escrever de novo. Sim, escrever. Sempre gostei de rabiscar umas coisas. Cadernos velhos, com letra torta e tinta falhada. Comecei a anotar memórias, histórias de quando eu era menino, das obras que trabalhei, dos sustos que passei, das alegrias que me escaparam pelos dedos. E o Lucas, danado que só, começou a transformar tudo em música. Teve um domingo que ele fez uma surpresa. Trouxe 2 amigos músicos, armou tudo no quintal e fez um show particular. Tocou 3 canções baseadas nas minhas histórias. E no final, me chamou para sentar ao lado dele. E disse com microfone e tudo: esse aqui é o homem que me ensinou o valor da palavra, da verdade e da coragem. Eu não aguentei. Chorei feito menino, mas foi um choro bom, daqueles que limpam por dentro. E foi aí que comecei a pensar em deixar mais do que dinheiro, mais do que uma casa ou um carro. Comecei a pensar em deixar legado, aquilo que fica mesmo depois que a gente vai embora. E foi por isso que tomei mais uma decisão, daquelas que nascem do fundo do peito. Procurei a prefeitura. Quis saber como podia transformar parte do meu terreno num espaço comunitário. Um cantinho para crianças, para idosos, para gente simples. Um lugar com um nome bonito, mas com uma história por trás. E sugeri o nome: Varandinha do Seu Guto. A ideia era simples. Uma casa com cadeiras na varanda, violão encostado, livros abertos, café no fogo. Um lugar para ouvir e ser ouvido. Para contar causos. Para ensinar o que não se aprende em escola. E o mais bonito foi ver a cidade abraçando a ideia. Teve gente que se ofereceu para ajudar na obra. Pedreiro, eletricista, até um professor de arte que quis dar oficina de graça. E aí, meu filho, me senti vivo de novo. Útil. Presente. Porque não tem nada mais bonito do que saber que, mesmo com o corpo cansado, a alma ainda pode plantar semente. O Lucas gravou tudo, fez vídeos, disse que queria mostrar para o mundo que nem todo velho precisa ser esquecido. Alguns ainda têm muito o que ensinar. Disse isso olhando para mim com o olho cheio d'água. E eu, de novo, chorei. Mas agora já não era vergonha. Era orgulho mesmo. Mas enquanto a vida florescia desse lado, do outro, os ventos ainda sopravam frios. O Júlio e o Roberto, que sumiram desde o dia da derrota no tribunal, começaram a aparecer nas redes sociais com indiretas, comentários azedos, tentativas de manchar meu nome. Diziam que estavam sendo injustiçados,
Que o pai rico tinha virado marionete de um neto aproveitador. Mas eu não respondi, não me defendi. Porque aprendi que a verdade não precisa de escudo. Ela só precisa de tempo. E quer saber? Eu estava em paz. Paz de quem viveu com intensidade. De quem foi até o fundo do poço, mas subiu. E ao subir, encontrou não só ar, mas amor. A gente vai descobrindo com o tempo que envelhecer não é só contar as rugas. É aprender a enxergar as pessoas sem filtro, sem fantasia. Ver quem ficou e quem só estava ali enquanto interessava. E depois de tudo que vivi, depois da herança, do processo, da reaproximação da Ana e da presença constante do Lucas, eu passei a observar mais do que falar. Porque o silêncio revela mais do que muita conversa. O projeto da varandinha do seu Guto estava saindo do papel, devagarzinho. A fundação já estava feita, as paredes começaram a subir, e a cada final de semana aparecia mais gente para ajudar. Era como se o bairro tivesse acordado. Um senhor de bicicleta que doou tinta, uma senhora que trouxe pano de prato bordado para usar na cozinha comunitária, até o menino da padaria começou a mandar pão fresco todo domingo. Era emocionante ver aquilo tomar forma. Era como se, depois de anos de invisibilidade, eu tivesse voltado a existir para os outros. De verdade. Mas o mais bonito era ver a transformação do Lucas. Ele estava florescendo, gravando vídeos com as histórias que eu contava, escrevendo músicas novas, fazendo parcerias com artistas da cidade. Até arrumou uma moça, a Clara, uma professora de dança que ele conheceu na praça durante um desses eventos culturais. Sorriso doce, jeito calmo e um carinho por ele que dava gosto de ver. Num domingo de sol, ele me chamou de lado, depois do almoço, e me disse: "Vô, eu queria te falar uma coisa. Acho que vou pedir a Clara em casamento e queria que o senhor fosse meu padrinho." Rapaz, eu congelei por uns segundos. Fiquei ali com a xícara de café na mão, tentando segurar a emoção. Porque aquilo era mais que um convite. Era uma declaração, um reconhecimento, uma escolha. E eu, que passei a vida toda me sentindo esquecido pelos meus, estava ali, sendo colocado no lugar mais especial do altar de alguém que me escolheu por amor. Claro que aceitei, com a voz embargada, o olho cheio, mas o coração cheio de gratidão. Enquanto isso, a Ana me surpreendia a cada dia. Estava cada vez mais presente, mais leve. Parecia outra pessoa. Me contava dos desafios com os filhos dela, meus netos, e como queria trazê-los para perto de mim de novo. Disse que um deles, o Pedro, estava cheio de vergonha por ter passado tanto tempo distante, e que a menina, a Letícia, mal lembrava de mim, mas queria me conhecer. E eu estava disposto. O coração estava aberto, porque o que passou, passou. O que importa é o que a gente constrói daqui para frente. Foi nessa época que comecei a ter mais cuidado com a saúde também. Comecei a caminhar devagar pelo bairro, de manhãzinha, uma volta no quarteirão, só para respirar. Às vezes o Lucas vinha junto, outras vezes a Ana. E cada passo que eu dava era como se eu estivesse caminhando por dentro de mim mesmo, revisitando minha história. Os erros, os acertos, as perdas, e agradecendo, mesmo assim, porque apesar de tudo, eu ainda estava ali, em pé, inteiro. Teve uma noite dessas bem silenciosas em que sentei sozinho no quintal, olhando para o céu, e me veio uma lembrança antiga, da Maria, minha mulher, da última conversa que tivemos no hospital. Ela me olhou com aqueles olhos pequenos e cansados, segurou minha mão e disse: "Guto, não deixa eles te apagarem, viu? Nem depois que eu for. Você ainda vai viver muita coisa bonita." Naquele momento, eu achei que ela estava só tentando me consolar. Mas hoje, eu vejo. Ela sabia. Sabia que mesmo depois da dor, ainda existia beleza. Que a vida, mesmo ferida, ainda brota. Ainda dá flor. Foi aí que decidi gravar um vídeo com o Lucas. Ele insistia para registrar minha história, para colocar tudo num documentário. Eu relutei no começo, mas depois pensei: por que não? Se a minha dor e minha virada puderem inspirar alguém, então já valeu.
Gravamos na varanda com o som dos passarinhos no fundo, café na mesa e uma toalhinha branca que a Ana bordou. Falei tudo. Sem raiva, sem mágoa, só com verdade. Contei da pobreza, da criação dos filhos, do abandono, da loteria, da falsidade, da justiça e da volta por cima. Falei do Lucas, da Ana, da Clara e da certeza que tenho hoje, que amor de verdade aparece nos dias difíceis e que o tempo é o maior juiz de todos. O vídeo viralizou. Não era a intenção, mas aconteceu. Centenas de pessoas comentando, compartilhando, dizendo que se viram na minha história. Gente de todo o canto do Brasil mandando mensagem. Uns dizendo que também foram esquecidos, outros que decidiram visitar os pais depois de ouvir o que eu falei. Teve até quem escreveu: "Obrigado, seu Guto. Sua história me fez reconciliar com meu pai depois de 20 anos. E foi aí que eu percebi que minha vida, do jeito que foi, doída e suada, não foi em vão. Mas ainda tinha mais um capítulo vindo. Porque a vida, ela gosta de surpreender. Especialmente quando a gente acha que já viveu o bastante. Eu achava que já tinha vivido os maiores sustos da vida. A morte da Maria. O abandono dos meus filhos. A solidão que veio depois. Até mesmo a tal loteria, que parecia ser um prêmio, mas por um tempo foi só mais uma armadilha disfarçada. Só que o susto que veio agora, esse foi diferente. Não era dor emocional. Era do corpo mesmo. Aquele tipo de susto que faz a gente encarar a fragilidade de frente, sem anestesia. Aconteceu de repente. Eu tinha acordado bem, feito meu café, regado as plantas, sentado na varanda para ver o movimento da rua. Lucas já tinha passado ali cedo, deixado um pãozinho e dito que mais tarde voltava com a Clara. Tava tudo no ritmo de sempre. Até que no meio da tarde, senti uma tontura esquisita. Uma pressão no peito. Um suor frio. Um formigamento nos braços. Tentei levantar da cadeira, mas as pernas não obedeceram. Desmaiei. Acordei já no hospital, com luz branca na cara e um monte de gente em volta. O som do monitor apitando e um oxigênio no nariz. Por um momento pensei, é agora. Chegou minha hora. Mas não era. Era só a vida me lembrando, de novo, que ela é curta, que não avisa, e que tudo pode mudar em segundos. Fiquei internado 3 dias. Foi infarto leve, disseram. Ainda bem que o Lucas chegou a tempo e me levou correndo. Se eu tivesse ficado sozinho, talvez essa história já tivesse terminado. Mas não terminou, porque mais uma vez tinha alguém ali por mim. Alguém que não me largou nenhum minuto. Dormiu na poltrona do quarto, segurou minha mão, discutiu com a enfermeira quando esqueceram o horário do remédio. A Ana também ficou por perto, revezando com ele. E até os netos dela, Pedro e Letícia, vieram me visitar. O menino sem graça, a menina com um cartão desenhado à mão. Pro vovô Guto, melhoras. E aí, meu filho, foi difícil segurar a emoção, porque eu estava vendo ali um recomeço, uma chance. A vida me dando mais uma página, e não era só uma página qualquer. Era uma página em branco, e eu podia escrever nela o que eu quisesse. Na saída do hospital, o médico foi claro. Agora é vida nova, nada de estresse, comida mais leve, caminhada todo dia, e principalmente, cercado de gente que te faz bem. E eu levei aquilo a sério, porque entendi o recado. Entendi que, por pouco, eu tinha perdido a chance de ver meu neto casar, de inaugurar a varandinha, de viver o fruto daquilo tudo que plantei, com lágrima e com esperança. Lucas não quis me deixar sozinho nem depois da alta. Disse que ia se mudar para o quarto dos fundos até eu estar 100% de novo. E eu deixei. Deixei com gosto. Era bom ter alguém em casa de novo. Escutar a porta batendo, o som da chaleira no fogão, as risadas vindo da sala. Era como se, de repente, a casa velha tivesse ganhado vida nova. A Ana, por sua vez, também se fazia mais presente. Me trouxe um caderno novo e disse: "Pai, continua escrevendo. Suas palavras estão curando mais gente do que o senhor imagina." E eu continuei. Escrevia entre um chá e outro, entre uma consulta e outra. Escrevia lembranças, ensinamentos, até receitas.
A Clara falou que ia organizar tudo para publicar um livro. E eu ri, claro, mas lá no fundo, achei bonito. Teve uma noite em especial que eu nunca vou esquecer. A Clara, o Lucas, a Ana, os netos, todos ali no quintal, com luzinhas penduradas nos varais, uma mesa simples, mas farta, e risada solta no ar. Lucas pegou o violão e me chamou para sentar perto. E tocou uma música que ele tinha feito só para mim. Chamava Raiz Forte. Falava de luta, de abandono, mas também de perdão, de amor e de legado. Quando terminou, ele olhou para mim e disse: Vô, essa música é sua história, mas também é minha. Porque foi o senhor que me ensinou que a gente não precisa de muitos para ser feliz, só de quem fica. A Ana chorava baixinho. Clara segurava minha mão. Os netos me olhavam com aquele olhar de quem enxerga mais do que vê. E eu ali, no meio daquele povo todo, pensei comigo: se esse for meu último capítulo, já valeu. Mas a vida ainda tinha mais para contar. Depois do susto no coração, tudo pareceu ganhar outro ritmo. A vida ficou mais leve, mais consciente, como se eu tivesse acordado de um sonho longo e cansado e finalmente conseguisse ver o que realmente importava. E olha, não era dinheiro, não era fama, não era status. Era isso aqui: o barulho dos talheres na hora do almoço, o riso do Lucas no quintal, o cheiro de bolo da Ana no forno. Era presença, era paz. O projeto da varandinha do seu Guto estava saindo do papel devagarzinho. A fundação já estava feita. As paredes começaram a subir. E a cada final de semana aparecia mais gente para ajudar. Era como se o bairro tivesse acordado. Um senhor de bicicleta que doou tinta, uma senhora que trouxe pano de prato bordado para usar na cozinha comunitária, até o menino da padaria começou a mandar pão fresco todo domingo. Era emocionante ver aquilo tomar forma. Era como se, depois de anos de invisibilidade, eu tivesse voltado a ser parte de algo maior. Mas o mais bonito era ver a transformação do Lucas. Ele estava florescendo, gravando vídeos com as histórias que eu contava, escrevendo músicas novas, fazendo parcerias com artistas da cidade. Até arrumou uma moça, a Clara, uma professora de dança que ele conheceu na praça durante um desses eventos culturais. Sorriso doce, jeito calmo e um carinho por ele que dava gosto de ver. Ela também passou a frequentar a casa. Trazia flores, colava bilhetes com recadinhos para mim na geladeira. Beba água, seu Guto. Te cuida que te queremos por muito tempo. Era uma filha emprestada que a vida me deu. Num domingo de sol, o Lucas me chamou de lado depois do almoço e me disse: Vô, eu queria te falar uma coisa. Acho que vou pedir a Clara em casamento. E queria que o senhor fosse meu padrinho. Rapaz, eu congelei por uns segundos. Fiquei ali, com a xícara de café na mão, tentando segurar a emoção. Porque aquilo era mais que um convite. Era uma declaração. Um reconhecimento. Uma escolha. E eu, que passei a vida toda me sentindo esquecido pelos meus, estava ali, sendo colocado no lugar mais especial do altar de alguém que me escolheu por amor. Claro que aceitei. Com a voz embargada, o olho cheio, mas o coração leve, cheio de gratidão. Aquele menino que um dia foi deixado de lado pelo próprio pai, estava me dando o privilégio de guiá-lo num dos passos mais importantes da vida dele. E eu vi ali, naquele pedido, que mesmo que muita coisa tivesse dado errado antes, alguma coisa tinha dado muito certo. Enquanto isso, a Ana me surpreendia a cada dia. Estava cada vez mais presente, mais leve. Parecia outra pessoa. Me contava dos desafios com os filhos dela, meus netos, e como queria trazê-los para perto de mim de novo. Disse que um deles, o Pedro, estava cheio de vergonha por ter passado tanto tempo distante e que a menina, a Letícia, mal lembrava de mim, mas queria me conhecer. E eu estava disposto. O coração estava aberto, porque o que passou, passou. O que importa é o que a gente constrói daqui para frente. Os dois vieram um dia à tarde junto com a Ana. Pedro, meio cabisbaixo, tentando parecer desinteressado. Letícia, falante, curiosa, perguntando de tudo. Vovô, por que sua mão tem tanta ruga? É verdade que o senhor caiu do andaime quando era novo?
Como é que é plantar couve? E eu ri. Pela primeira vez em muito tempo ri sem freio. Porque, ali naquelas perguntas, eu me vi. Vi o ciclo da vida girando. Vi uma segunda chance nascendo, sem pedir licença. Foi nessa época que comecei a cuidar mais de mim. Caminhadas leves, chá de camomila antes de dormir, exame em dia. Às vezes o Lucas vinha junto na caminhada. Outras vezes era a Clara, animada, puxando assunto com todo mundo no caminho. Viramos parte da paisagem da vizinhança. Lá vai o seu Guto e o casalzinho dele, diziam os vizinhos. E eu gostava. Gostava de ver que agora a minha história não era só lida, era vivida. Teve uma noite, dessas bem silenciosas, em que sentei sozinho no quintal, olhando para o céu. E me veio uma lembrança antiga. Da Maria, minha mulher. Da última conversa que tivemos no hospital. Ela me olhou com aqueles olhos pequenos e cansados, segurou minha mão e disse: Guto, não deixa eles te apagarem, viu? Nem depois que eu for. Você ainda vai viver muita coisa bonita. Na hora, eu achei que ela estava só tentando me consolar. Mas hoje, eu vejo. Ela sabia. Sabia que, mesmo depois da dor, ainda existia beleza. Que a vida, mesmo ferida, ainda brota. Ainda dá flor. Foi aí que decidi gravar um vídeo com o Lucas. Ele insistia para registrar minha história, para colocar tudo num documentário. Eu relutei no começo, mas depois pensei, por que não? Se a minha dor e minha virada puderem inspirar alguém, então já valeu. Gravamos na varanda com o som dos passarinhos no fundo, café na mesa e uma toalhinha branca que a Ana bordou. Falei tudo, sem raiva, sem mágoa, só com verdade. Contei da pobreza, da criação dos filhos, do abandono, da loteria, da falsidade, da justiça e da volta por cima. Falei do Lucas, da Ana, da Clara e da certeza que tenho hoje, que amor de verdade aparece nos dias difíceis e que o tempo é o maior juiz de todos. O vídeo viralizou. Não era a intenção, mas aconteceu. Centenas de pessoas comentando, compartilhando, dizendo que se viram na minha história. Gente de todo o canto do Brasil mandando mensagem. Uns dizendo que também foram esquecidos, outros que decidiram visitar os pais depois de ouvir o que eu falei. Teve até quem escreveu: Obrigado, seu Guto. Sua história me fez reconciliar com meu pai depois de 20 anos. E foi aí que eu percebi que minha vida, do jeito que foi, doída e suada, não foi em vão. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Numa tarde nublada, uma caminhonete branca parou na frente de casa. Eu vi da janela. O portão se abriu devagar. E quem entrou foi o Júlio. Sim, o Júlio. Aquele que tentou me interditar, que me acusou de estar senil, que desapareceu depois do processo e que só me procurava quando havia vantagem envolvida. Ele estava diferente. Mais magro. Rosto cansado. Olhar perdido. Parou na minha frente, sem saber se podia falar ou não. Ficou uns segundos ali, parado, segurando uma sacola na mão. E depois, falou: Pai, eu sei que eu não mereço, mas eu precisava vir. Eu quebrei. Financeiramente. Perdi o emprego. Perdi a casa. A mulher foi embora. Tô sozinho. E pensei: o que sobrou? A vergonha. E o Senhor. Eu ouvi tudo, em silêncio, e vi ali, pela primeira vez, meu filho não como o homem frio que me processou, mas como aquele menino que um dia eu carreguei no colo, com o joelho ralado, pedindo desculpa por ter desobedecido. Ele não veio pedir dinheiro, veio pedir perdão. E eu? Bom, eu sou pai. Abri o portão, mandei ele entrar. Esquentamos um café, sentamos, conversamos, choramos. Não era hora de cobrar, era hora de curar. O Roberto ainda não apareceu. Mas eu aprendi a não exigir mais do que o coração do outro pode dar. E se um dia ele vier, eu vou estar aqui. Porque no fim das contas, eu não sou dono de herança. Eu sou dono de história. E minha história ainda não terminou. Sabe, depois de tudo que vivi, de tudo que contei, às vezes eu paro e penso: como é que a vida consegue surpreender a gente até o último segundo?
Porque mesmo quando parece que o tempo já está acabando, ela vem e mostra que ainda tem algo a ensinar, algo a transformar. Depois da visita do Júlio, algo dentro de mim começou a se acalmar. Não era perdão imediato, porque perdão não é mágica. É processo. Mas era o começo de alguma coisa que eu achei que nunca mais ia existir entre nós. Respeito. Ele começou a aparecer com mais frequência. Às vezes, ficava em silêncio. Outras vezes, tentava puxar conversa. Falava da vida, das escolhas erradas, das promessas que fez para ele mesmo e que não conseguiu cumprir. Eu ouvia. Nem sempre respondia, mas ouvia. E isso, para quem já viveu o abandono, já é muito. A Clara e o Lucas seguiam animados com os preparativos do casamento. Resolveram fazer tudo simples, bonito, do jeito deles. O casamento ia ser lá mesmo, na varandinha do seu Guto. A comunidade adorou a ideia. A vizinhança se prontificou. Uma dona ia fazer os doces, outra ia ajudar com a decoração. Um rapaz da rua de cima se ofereceu para tocar sanfona na entrada da noiva. Era um casamento coletivo, não no papel, mas no coração de todos que viveram junto aquela transformação. E eu fui convidado não só para ser padrinho. Fui chamado para falar. Me pediram para dizer umas palavras antes da cerimônia. Pensei em recusar. Fiquei nervoso. Mas depois, de noite, olhando o céu, eu entendi. Talvez aquele fosse o fechamento de um ciclo. Não só para mim, mas para tudo o que representou essa história. No dia do casamento, o céu amanheceu limpo. Um azul daqueles que só aparecem quando Deus quer mesmo caprichar. Acordei cedo. Me barbeei. Coisa que não fazia há um tempo. Coloquei a camisa nova que a Ana tinha me dado. Ela veio me buscar com os netos. Pedro e Letícia estavam diferentes. Estavam mais meus. Letícia me abraçou forte e disse: "Vovô, hoje é o dia mais feliz do Lucas, né?" E eu disse: "É, minha flor. E também é um dos meus." Quando cheguei na varandinha, levei um susto. Tava linda. Flores simples nas janelas, bancos de madeira, fitas coloridas. Mas o que mais enchia o espaço era o riso. Era o afeto no ar. Gente que nunca tinha pisado ali, agora sorria como se estivesse em casa. E no fundo, estavam mesmo. Porque o que eu construí ali não foi só um lugar, foi um sentimento. A cerimônia foi emocionante. Clara entrou com um vestido branco que parecia feito de vento. Lucas esperava no altar com os olhos marejados. Quando eles me chamaram para falar, o coração bateu forte. Subi no pequeno tablado, segurei o microfone com as mãos trêmulas e respirei fundo. Boa tarde. Ou melhor, boa vida, né? Porque hoje é um dia de vida, de renascimento, de recomeço. Eu queria só dizer que amar é um negócio complicado às vezes. Às vezes a gente ama e não é amado. Às vezes a gente ama errado. Às vezes ama demais e não recebe nem um pouco de volta. Mas mesmo assim, amar vale a pena. Porque o amor é a única coisa que, mesmo quando não dá certo, ensina. E esses dois aqui, o Lucas e a Clara, eles me ensinaram que o amor verdadeiro ainda existe, que o cuidado ainda existe, que família é quem escolhe ficar. Aplausos. Gente chorando. Eu, tremendo mais do que microfone em mão de velho, mas saí dali com o peito quente. O casamento foi só alegria. Música, comida simples, conversa boa. O Júlio ficou num canto, mas pela primeira vez vi ele sorrindo de verdade ao ver o irmão tocando e cantando. A Ana tirou foto comigo e os netos. Até o Pedro, que vivia no mundo dele, veio me agradecer pela festa. Disse: "Vô, eu nunca entendi direito o senhor, mas hoje eu acho que comecei." E eu respondi: "Tá tudo certo, meu neto. O importante é começar." Depois do casamento, a vida seguiu, mais tranquila, mais macia. O tempo, que antes era inimigo, agora parecia parceiro. Comecei a escrever com mais frequência. Clara me ajudava a digitar os cadernos antigos. Lucas começou a montar o livro. Ia se chamar Seu Guto, o homem que virou casa. E aí, meu filho, foi que entendi de vez o que eu me tornei. Não um milionário, não um velho rico, mas um abrigo, uma casa,
Para quem precisou, para quem voltou, para quem ficou. O mais surpreendente foi o que aconteceu 3 meses depois. O Roberto apareceu. Foi num fim de tarde. Eu estava na rede, cochilando com o barulho do vento nas árvores, quando ouvi a voz dele chamando meu nome. Abri os olhos devagar e vi ele parado no portão. Cabelo desgrenhado, barba por fazer e o mesmo olhar cansado que vi no Júlio meses antes. Ele não disse nada. Só olhou para mim. Eu me levantei, fui até o portão e ele me entregou um envelope. Dentro, uma carta, escrita à mão. Dizia assim: Pai, eu demorei porque o orgulho é uma praga, mas a saudade venceu. Eu vi o vídeo. Vi o casamento. Vi o senhor de pé, depois de tudo. E eu percebi que o senhor não era o velho bobo que eu achei. O senhor era o sábio que eu não quis ouvir. Me desculpa. Se ainda der tempo, me deixa voltar. Eu li devagar, as palavras pesando como tijolo no peito. E quando terminei, olhei para ele e disse: Filho, a porta nunca fechou. Quem trancou foi você. Mas eu deixei a chave debaixo do capacho esse tempo todo. Ele chorou. Me abraçou. Pela primeira vez em décadas. E nesse abraço, eu senti que finalmente a história tinha dado a volta inteira. Hoje, a vida está quieta. Mas é uma quietude boa. Tenho meus filhos, tenho meus netos, tenho o Lucas, tenho a Clara, tenho a Ana, que agora vive me dando bronca se eu esqueço de tomar água. Tenho meu cantinho, minha varanda, minhas histórias. Tenho cicatrizes, mas também tenho orgulho, porque cada marca no meu corpo tem nome. Cada dor que vivi virou ponte. A loteria me deu dinheiro. Mas foi a vida que me deu valor. E é por isso, meu filho, que eu digo: nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para perdoar e nunca é tarde para ser feliz. Agora me conta, se fosse você, o que teria feito no meu lugar?